Afinal, por que o carro a hidrogênio fracassou e foi derrotado pelo carro elétrico em um confronto direto? Olha, se eu recebesse R$1 para cada vez que sempre que eu posto ou falo sobre carro elétrico em um vídeo, se eu recebesse R$1 para cada comentário que diz não, mas o carro a hidrogênio é muito melhor, eu estaria gravando esse vídeo não da minha garagem e sim de um iate em Mônaco, o que seria muito legal. E tem alguma propriedade esse tipo de comentário e não me incomodaria se ele não tivesse uma espécie de subtexto muito claro, que é o de que existiu uma grande teoria da conspiração e que o carro elétrico venceu de forma, entre aspas, injusta, e isso, como jornalista, infelizmente, fiz esse juramento, é meu dever combater a desinformação. Vamos entender por que existiu, sim, essa disputa mano a mano na arena da descarbonização e por que o carro elétrico venceu. Primeiro, a gente precisa distinguir duas coisas, que uma tecnologia melhor é diferente de uma tecnologia mais viável. E, já vou frisar aqui, não estou dizendo que o carro a hidrogênio é melhor, mas mesmo que ele fosse, a gente precisa entender a viabilidade, ou melhor, a falta de viabilidade do carro a hidrogênio. Se você é da minha geração aí, talvez já tenha uns cabelinhos brancos aqui nas têmporas, deve lembrar de duas tecnologias que eram tidas como melhores, tinha ali a sua base de fãs que insistia que elas eram tecnicamente melhores e perderam. Uma foi as fitas Betamax e outra foi o Minidisc. Sim, a fita Betamax era melhor que a fita VHS e sim, o Minidisc era melhor do que o CD, mas ambas perderam nesse confronto direto. Por quê? Porque elas foram escaláveis mais rápido e ao se tornarem mais prevalentes, ao escalabilizarem mais rapidamente, elas se tornaram o padrão da indústria, que fez com que mais pessoas adotassem elas, que fez com que o preço delas caísse ainda mais, que fez com que elas se tornassem mais ainda o padrão da indústria. E isso é o círculo virtuoso que fez com que a tecnologia pior da fita VHS derrotasse a tecnologia melhor do Betamax e a mesma coisa do CD com o Minidisc. Mas vou frisar de novo, hein, a tecnologia do carro a hidrogênio não é melhor que a do carro elétrico e isso é uma questão pura e simples de física e de eficiência energética. Mas felizmente, Turbo, antes da gente falar de física, que era uma das matérias que eu mais odiava no colégio, por isso me tornei um cara de humanas que fez jornalismo, bora falar de uma coisa importante do ponto de vista da tecnologia. A gente não está falando de qual tecnologia seria melhor no mundo descarbonizado para um motor de uma unidade aqui. O que seria melhor de colocar debaixo do capô aqui do meu XC40? Não, a gente está falando de qual tecnologia seria melhor para esse modal chamado carro, que hoje conta com 1,4 bilhões de unidades na frota mundial. Sim, existe quase 1,5 bilhão de carros rodando. E é aí, se você quiser ir embora agora desse vídeo, leve essa mensagem que aí você vai entender qual foi a vantagem competitiva decisiva para o carro elétrico vencer essa batalha. O carro elétrico nasceu já com toda a capacidade de distribuição e reabastecimento instalada. Sabe onde? Nas tomadas dos 2,3 bilhões de domicílios que existem no mundo. Sim, no dia a dia você faz o reabastecimento do carro elétrico acontece quase sempre em casa. Então ele veio sem a necessidade de você criar uma rede de reabastecimento. É óbvio que essa rede é necessária e está sendo criada e está sendo expandida, mas isso é o que vai possibilitar que o carro elétrico seja algo competitivo e viável na hora de você fazer grandes distâncias. Para você fazer o trajeto urbano, que é 95% do uso dos carros no dia a dia, a capacidade já está instalada. E essa foi a vantagem que nenhuma outra tecnologia, como carro a hidrogênio ou como combustível sintético, que é outro assunto que a gente vai falar já, inclusive vamos fazer um outro vídeo, não teve e não terá por um bom tempo aí condições de competir, de bater de frente com o carro elétrico. Vamos voltar à fita então, já que a gente estava falando de Betamax e VHS. Recapitulando, né? Enquanto aqui no Brasil o pessoal acha bonito queimar a Amazônia para ter um pouquinho mais de gado e um pouquinho mais de soja, felizmente o mundo tem adultos, né? Nos países de primeiro mundo, os países que determinam os rumos aí da indústria automotiva, e esses caras já sacaram faz alguns anos, coisa de mais de 10 anos aí, que ou a gente para de queimar combustíveis fósseis ou o planeta vai fritar, principalmente, não só nós, mas principalmente os nossos filhos e os nossos netos. Então, foi feita aí na União Europeia, nos Estados Unidos, principalmente pela Califórnia, liderando essa movimentação, e Japão e vários outros países, uma determinação, uma legislação. Olha, teremos que descarbonizar. Isso significa o carro a combustão vai ser proibido. Em alguns lugares 2030, outros lugares 2040, outros lugares 2050. Mas percebam aqui que nenhum governo falou os carros precisam se eletrificar.
Todos os governos falaram, os carros precisam se descarbonizar, a gente precisa fugir dos combustíveis fósseis. Isso aí, evidentemente, iniciou uma espécie de corrida do ouro, né? Várias tecnologias passaram a competir pela prevalência nesse futuro descarbonizado. E foi essa competição franca e aberta que o carro elétrico venceu, basicamente, em princípio, pela questão que eu já falei da distribuição, mas ele tem sim outras vantagens competitivas que foram decisivas. Para a gente entender qual foi a principal desvantagem tecnológica do carro a hidrogênio para o carro elétrico, é só a gente entender como é que o carro a hidrogênio funciona. O hidrogênio é o elemento mais abundante e mais leve da tabela periódica no nosso universo, mas você não consegue catar hidrogênio da atmosfera e colocar no seu tanque. Você precisa liquidificar, primeiro isolar e depois liquidificar, ou liquefazer, para usar o termo português, do português correto. Você precisa isolar o hidrogênio num processo chamado de eletrólise. Sim, para produzir hidrogênio você precisa de eletricidade. Ou seja, aquele argumento que muita gente fala também, que eu também estaria rico se ganhasse R$1 por cada um. Ah, mas a energia vem da onde, né? A energia é limpa. No caso do Brasil, o carro elétrico sim é muito limpo, porque a nossa matriz energética no Brasil é muito limpa. Mas em lugares como a China, por exemplo, se queima muito carvão para fazer eletricidade, e isso faz com que o carro elétrico não seja tão limpo assim. Porém, o carro a hidrogênio sofre dessa mesma desvantagem, porque o hidrogênio está usando eletricidade na origem para fazer a eletrólise e ser isolado. Bom, aí vocês já entenderam, né? Muito fácil, é física simples. A gente está colocando uma etapa a mais no processo, né? O carro a hidrogênio, basicamente, precisa de eletricidade para fazer hidrogênio, para depois ser liquefeito, que necessita de mais energia, para ir num tanque, para gerar o quê? Eletricidade. Sim, o motor do carro a hidrogênio ele tem uma célula de combustível que faz essa conversão, mas ele é um motor elétrico. Então, basicamente, você colocou duas etapas a mais no processo, o que faz com que a eficiência energética do carro a hidrogênio seja, em média, 38%. Ou seja, só 38% de toda a energia que foi gerada no processo efetivamente movimentou as rodas do carro. Enquanto no carro a bateria elétrico puro, essa eficiência energética é de 80%. E esse é o trunfo simples da lei da física que o carro elétrico tem também, o carro elétrico puro com bateria de íon lítio tem sobre o carro a hidrogênio. Então a gente já viu aí, né, duas vantagens muito decisivas: eficiência energética e a rede de reabastecimento já instalada na casa de cada um de nós. Essa necessidade de precisar de muita energia para gerar um líquido que vai gerar energia e a consequente ineficiência energética desse processo também explica por que, e isso também estaria rico se recebesse R$1 por cada comentário, explica por que o etanol não é algo tão viável massivamente a longo prazo mundialmente. O etanol foi uma grande saída para o Brasil na crise do petróleo nos anos 70, mas o processo de você plantar cana, transformar essa cana em etanol e colocar esse etanol no tanque, ele é muito menos eficiente energeticamente do que o processo de você pegar o petróleo e transformar em gasolina. E no Brasil o etanol só é mais barato que a gasolina porque o governo subsidia ele e muito. Na verdade, o processo de feitura do etanol é muito mais caro, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas vamos lá, os problemas do hidrogênio ainda não acabaram, porque para você transformar o hidrogênio depois da eletrólise em hidrogênio líquido, que é o que você vai conseguir colocar no tanque do seu carro a hidrogênio, e a gente sabe que na Califórnia, por exemplo, existem alguns milharezinhos de carros a hidrogênio rolando, né? Rodando. Carros como Toyota Mirai, como Honda Clarity, como Hyundai Nexo. Eu vou falar, agora eu tive, não faz muito, na Califórnia, 2 semanas, não é difícil de ver um Mirai, não é difícil de ver um Clarity rodando nas ruas. Existem ali alguns milharezinhos de unidades rodando e existem cerca de 40 postos de hidrogênio na Califórnia. E aí a gente vai para mais uma etapa do drama do hidrogênio, que é o seguinte: para você liquefazer o hidrogênio, você precisa de 10.000 PSI, 10.000 libras de pressão. Sim, mais ou menos 500 vezes a quantidade de pressão que tem nos pneus do seu carro, ou melhor, nos pneus do seu carro que estão meio murchos ali com 20 libras, que você não calibra faz tempo. Então, imagina 500 vezes a pressão de um pneu meio murcho, 10.000 libras. E para fazer isso de forma segura, custa. Então, o custo médio de um posto de hidrogênio na Califórnia é de $2 milhões, o que é 7 vezes o custo de um posto a gasolina e 50 vezes o custo de um posto, né, uma estação de recarga elétrica. Mas eu vou frisar de novo, a maioria no uso urbano
da recarga do carro elétrico puro, ela não é feita no posto, ela é feita em casa. Então o custo para 95% do uso, 95% das situações de uso, o custo do posto de gasolina, o posto de eletricidade é quase zero, porque ele é eletricidade doméstica, o custo de instalação. Mas concluindo, não fique triste pelo carro a hidrogênio, porque ele não está 100% morto. Na verdade, essas coisas, assim como a questão dos postos de recarga aqui no Brasil e o próprio custo do carro elétrico, eles ainda estão altos para a realidade brasileira, mas eles vão cair cada vez mais. Acabou de sair agora o Kwid elétrico, chegou custando menos até do que eu imaginava. Um Kwid elétrico está custando mais ou menos o dobro de um Kwid a combustão. Agora, quanto mais carros forem vendidos, maior a economia de escala, menor o preço vai se tornando. Foi o que aconteceu com as fitas VHS, foi o que aconteceu com o CD e fez essa escalabilidade fez com que o VHS e o CD ganhassem do Betamax e do Minidisc, e esse mesmo processo está acontecendo com o carro elétrico. Lá fora essa diferença não é tão profunda, aqui no Brasil sim, ainda pesa muito no bolso. Por que eu estou dizendo isso? Para ser justo com o carro a hidrogênio. Sim, num futuro, e aí estamos falando de um futuro de médio a longo prazo, quando realmente a gente tiver 1 bilhão de carros elétricos na rua, quem sabe isso vai começar a onerar demais o sistema de produção e distribuição de energia elétrica no mundo. Isso vai demorar muito, tá, gurizada? Isso é um outro ponto importante da gente frisar. Outra coisa que é muito dita nos comentários: vai colapsar o sistema de eletricidade. O pico de uso desse uso urbano de 95% do tempo do carro elétrico, o pico de uso da rede é justamente quando você está dormindo, né? Você chega em casa à noite, depois do trabalho, e coloca o carro para carregar. Então, cria-se uma espécie de novo uso, né? Uma outra ocasião de uso. Evidentemente, quando a gente fala aqui de economia de escala, obviamente que existem 1000 exceções, mas a maior parte do uso acontece justamente no horário de menor pico da rede. Mas isso é um outro assunto. Agora, para ser justo com o carro a hidrogênio, quando o carro elétrico chegar aí na casa do 1 bilhão de unidades, talvez sim o incentivo econômico para que o carro a hidrogênio seja expandido, porque ele tem essa grande facilidade de não estressar tanto assim a produção e a distribuição de energia elétrica. Aí, quem sabe, o carro a hidrogênio vai receber novamente incentivos governamentais, incentivos de legislação, incentivos e investimento por parte das montadoras e das petrolíferas, por exemplo, e aí o custo de toda essa cadeia do hidrogênio pode ir caindo. E quem sabe daqui a 20, 30, 40 anos o carro a hidrogênio volte a ser competitivo nessa batalha contra o carro elétrico. O fato é, e isso você pode ter absoluta certeza, que pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos o carro elétrico venceu a batalha. Ele vai ser o cara que vai descarbonizar o mundo, né? À medida que o carro a combustão for indo pro grande ferro velho do céu, a partir da década aí de 2030, na maioria dos países de primeiro mundo, por questão jurídica, quem vai substituí-lo, quem já está o substituindo, é o carro elétrico. E aí depois a gente vê se daqui a 30 ou 40 anos as realidades da macroeconomia não vão permitir uma virada do carro a hidrogênio. Não custa lembrar que o carro elétrico surgiu ao mesmo tempo, mais ou menos, que o carro a combustão 120 anos atrás, né? Surgiram paralelamente ali o carro a gasolina e o carro, o motor de combustão interna e o motor elétrico movido por baterias. Naquele momento, a escalabilidade e o custo do carro a combustão venceu a batalha, basicamente porque a tecnologia de baterias ainda era muito primária. 130, 140 anos depois, o carro elétrico virou o jogo. Venceu aí, provando que a vingança é sim um prato que se come frio. E ninguém impede, nada impede, aliás, de que quem sabe daqui a 30, 40 anos o hidrogênio e o próprio combustível sintético, que a gente ainda tem muito caminho a percorrer nessa tecnologia, possam sim virar o jogo. Mas de novo, quando você for trocar o seu carro ali daqui a 5, daqui a 10 anos, ele vai ser um carro elétrico e não um carro a hidrogênio ou a combustível sintético. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí nos comentários se você concorda, discorda, se você aprendeu alguma coisa, se você tem mais alguma dúvida. A gente segue o papo aí também por inscrito. E como sempre, cuidem-se bem, valeu demais e aquele abraço. E frisando mais uma vez, não é que o futuro seja elétrico, é que o presente já é elétrico e os próximos 5, 10, 15 anos vão ser sim elétricos. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.